sempre procurei entregar mais do que aquilo que eu era contratado para fazer. Então a palavra entrega, ela está em tudo, né? Entregar melhor para o teu cliente, entregar melhor para o teu colaborador, entregar o melhor. Se você servir, você vai ser servido. Então eu acho que você ser ativamente honesto, ativamente empreendedor, ativamente querendo fazer mais. Essa vontade de fazer, de transformar, se você fizer com as pessoas certas, com os lugares certos, treinar as pessoas, tiver paciência, as coisas... Deus começa a transbordar na tua vida. Então, mas você tem que focar naquilo que você quer fazer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Capital Inteligente Talks. E hoje, se você está assistindo esse episódio sem terno e gravata, eu sugiro que você volte e coloque o seu melhor terno e a sua melhor gravata, porque hoje a gente recebe aqui uma das... o cara que eu conheci meados de 2018 e para mim hoje poder vestir as roupas que essa pessoa faz é uma grande alegria e satisfação, porque eu considero ele o melhor alfaiate do Brasil e posso chamar de amigo, já participou de alguns momentos da minha vida que eu tenho uma grande satisfação de receber aqui. Ele que veio de Alegrete e tem uma trajetória incrível como executivo, como trabalhou em outras empresas e decidiu montar o próprio negócio e hoje faz um sucesso tremendo, mas por incrível que pareça, a impressão que dá é que ele está apenas começando. Eu recebo hoje Vasco Vasconcelos, meu grande amigo, e muito obrigado sei que sua agenda é cheia. Eu peguei você em alguns minutos aqui em Brasília para a gente poder bater esse papo e conhecer um pouquinho, não só da sua história, que é de grande sucesso, mas também para a gente passar para o nosso, quem está assistindo esse episódio, uma coisa que eu carrego na minha história desde muito tempo. Até eu ia te mostrar uma foto, mostrar depois, eu com 19 anos, como me vestia. Já me vestia Uau. De terno e gravata. Bravo. E quando estava na General Motors, né? Até te mostrei o prédio do lado aqui, vizinho. E já usava terno e gravata, da Brooksfield na época. Glória a Deus. Depois eu fui para Harris. Então era o Divan que te vendia já. Possivelmente o Divan já me vendia lá naquela época. Ou eu em algum lugar da Brooksfield. 19 já estava, já estava em outros caminhos, em outros ambientes. Mas eu comecei, eu tinha 19 anos, então isso é 2006. Mas é uma grande honra te receber aqui. Vamos bater um papo para a gente poder saber um pouquinho da sua história e mostrar o quão é importante estar bem vestido para o sucesso dos nossos negócios. Obrigado, Davi. Obrigado pela honra. Um prazer enorme. Você é um cara extremamente querido por nós, pela família Vasconcelos, né? O Edivan tem o maior carinho por você também, todo o nosso time aqui. Você está nos prestigiando desde o primeiro dia aqui em Brasília. Então, a gente tem o maior orgulho, a gente honrar também, você está sempre nos honrando. Então, eu estive lá no lançamento do teu livro, que, aliás, recomendo, é um livraço para quem quer entender um pouquinho sobre o mercado financeiro. Esse cara é um craque, fala muito, e é uma pessoa extraordinária, simples, com um ser humano extraordinário. Então, é um prazer honrar os amigos, né? Eu durante algum tempo, eu brinco que eu fugi dos podcasts, mas eu tenho procurado honrar aqueles amigos que vêm me honrando, e procuro hoje ele literalmente me sequestrou de lá de dentro, lá, mas glória a Deus por esse momento aqui, né, de qualidade junto com você aí, teus telespectadores. Sei que hoje em dia a agenda é muito corrida, né, e o tempo é muito valioso, né? Então, eu sei o quanto é difícil, por isso, mais uma vez. Mas é um tempo de qualidade aqui contigo, meu irmão. É verdade, a gente vai bater papo, né? Boa. Vasco, você... Eu entrei em contato com a sua história mais a fundo, a gente conhecia do seu sucesso, mas da sua origem há pouco tempo. E você vem de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu venho do interior dessa cidade ainda, eu venho de uma localidade rural que chama Passo Novo, né? Um distrito da cidade do Alegrete, né? A cidade do Alegrete fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul,
cidade de Oswaldo Aranha, cidade de Mário Quintana, né? E hoje de tantos amigos, né? Do Diego, que é o presidente da Dell no Brasil, enfim, tem vários amigos que são de lá e que, por ser uma cidade fronteira oeste ali, por não ter indústria, por não ter muitas opções, os jovens acabam saindo para estudar e foram trabalhar. Eu vim de uma família muito simples, comecei a trabalhar muito cedo, eu saí para trabalhar mesmo, né? Eu fui para Porto Alegre, servi o Exército e fui para Porto Alegre, lá imediatamente entrei na Brooks Field, trabalhei lá 16 anos, foi uma grande escola, entrei um menino lá, entrei lá com 18 para 19 anos, esse ano tem 37 anos de moda masculina, mas trabalhei antes 4 anos e meio na Pernambucana, lá no Alegrete, então parece que os tecidos me perseguiam já, né? Eles estavam me cercando, minha mãe era costureira, minha avó costurava, aliás, né? Acho que, né? Para quem nasceu em 70 como eu, todo mundo tinha uma máquina Singer em casa, né? Acho que todo o menino brincou de direção de carro numa máquina Singer lá, sentado aos pés de uma máquina Singer. Então, mas nunca imaginei, acho que foi a mão de Deus todos esses momentos, em cada momento da minha vida, Deus foi me levando e foi me guiando, e foi me levando para o que nós estamos vivendo agora e podendo transbordar também na vida das pessoas. Isso que acho que é o grande propósito nosso, né? Que legal. E depois, então, você foi para Porto Alegre, né, na Brooks. Quando é que você veio para São Paulo? Eu comecei na Brooks Field muito jovem e por ter muita fome e muita vontade, né, quem se apresenta para o jogo acaba errando mais e jogando mais, aprendendo a jogar. Então eu virei o subgerente mais jovem da empresa, virei o gerente mais jovem da empresa. E quando a Brooks foi abrir a primeira filial no Rio de Janeiro, né, eu fui abrir essa primeira filial para montar equipe, enfim, e fiquei lá, era para ficar 1 ano, 2 anos, acabei sendo contratado pela Hermenegildo Zen, que naquele momento estava abrindo uma filial no Rio de Janeiro. E aí mudou um pouco a minha trajetória, porque nesse momento eu tive contato com o mercado de luxo e com o Sumizura, né? O Zen vende sob medida e vende sob medida. E ali eu tive as primeiras aulas de sob medida. E o vendedor que tem em mim, que sempre quis entregar aquilo que o cliente procurava, se encantou com todas as possibilidades sob medida. Se um cliente chegava na loja, muitas vezes o cliente chegava na Brooks Field e queria um terno, um príncipe de Gales, um double breast, um transpassado, um príncipe de Gales. Eu tinha um príncipe de Gales, mas não tinha o tamanho dele e era 2 botões, ou 3 botões na época, lá atrás. Então, às vezes não encaixava e eu ficava frustrado, né? O bom vendedor fica frustrado quando não tem o produto para atender o cliente. E aquilo me frustrava, eu tentava ligar para as outras lojas, será que tem, isso aqui não tem? E ficava desesperado para atender o cliente. Sempre tive essa vontade de atender, porque a minha mãe era vendedora da Avon, de porta em porta, eu me criei andando com ela, desde os 3 anos de idade, eu ia o Alegrete inteiro batendo de porta, então ela sempre teve essa coisa de entregar o produto para o cliente, atender o cliente, satisfazer o cliente. Então eu acho que foi meio que inato, meu treinamento começou muito cedo, eu digo que eu sou talvez os mais jovens, menores aprendizes que tem no Brasil. Vendedor. Porque a minha mãe era uma pessoa que rodava, e não só no Alegrete, mas interior, Mariano Pinto, para quem conhece aquela região lá, é uma das regiões rurais bem inóspitas, e ela ia, Estação do Tigre, de trem naquela época, eu, molequinho, acompanhava ela, então eu via aquela vontade, ela eu trocava perfume por galinha, por peru, por leitãozinho, a gente levava aquilo no ônibus, era uma festa, e era uma vontade, tipo, qualquer negócio ela fazia. E isso, acho que me acompanhou, foi um grande aprendizado, né, de vida, e eu queria muito atender sempre o cliente. Quando eu fui para o Zenha e vi a possibilidade de o cliente, ele quer um príncipe de Gales double breast com uma lapela de 11 e no sob medida eu posso atender, eu digo, é isso que eu quero fazer da vida. E aí não parei mais de estudar. Aí eu acabei voltando para a Brooks Field, vim tocar todas as operações da Brooks Field de São Paulo, e aí o Camargo, inclusive aqui em Brasília, quando inaugurou a loja da Camargo, que eu era diretor comercial, eles me chamaram para tocar a operação. Na época tinha entrado um sócio, que era o Rodolfo Nagai, que era o dono do açaí, e ele pediu um executivo que tivesse características de fazer equipe, enfim, e eles acharam naquele momento que era eu e acabaram me contratando, e eu fiquei lá 4 anos e saí de lá para montar a nossa empresa. Legal. Que foi fundada? Foi em 2012, foi em março de 2012. Nós estamos com 14 anos e meio. Legal. Ou seja, 6 anos depois eu virei seu cliente. Amém. Amém. Que legal, uma trajetória de
Sim. Tem um amigo nosso em comum, né, que é o Bruno, que fala que, não sei se essa frase é dele, mas ele repete ela com consistência, só existe uma profissão no mundo que é vendedor, né? Vendedor, é isso, é E exatamente quanto isso. antes a gente aceita É isso, isso. porque a profissão de vendedor, ela às vezes tem um estigma meio ruim. Você sabe que eu me criei com isso, eu treinava muitos vendedores de shopping e tal, e o vendedor de loja, ele tinha vergonha de ser vendedor de loja, né? Então ele entrava lá, ele muitas vezes estava cursando direito e tal, e a primeira coisa que eu tinha que trabalhar era a cabeça desse vendedor. Eu disse, olha, eu tive sorte de cair, né? Acabei de falar que eu gosto muito de leitura, e eu tive sorte de Napoleon Hill, Dale Carnegie, enfim, essas leituras caíram muito cedo na minha vida e acabaram transformando o meu pensiero, né? Minha forma de pensar. E ali eu vi que um vendedor, né, um bom médico, se não for vendedor, ele vai ser um bom médico. Né? Ele vai ser sempre um bom médico, mas se não for vendedor, ele não vai escalar, ele não vai ter venda. Então, qualquer que seja a profissão, se você não souber vender, se você não tiver. Então, não tenha vergonha, você tem que vender o teu produto. Se você não vender, o outro vai vender um produto inferior ao teu, mas ele vai vender porque você não foi vendedor. Então você tem que vender, você tem que mostrar para o cliente. Não é ser persuasivo, enganar o cliente. A malandragem é fazer bem feito, a malandragem é entregar bem feito, a malandragem é a entrega. Usar, né? Né? Eu acho que na alfaiataria a grande palavra é a entrega. Né? A empresa tem 14 anos e meio e, graças a Deus, a gente só cresce nos últimos anos, desde o primeiro dia desde do dia 01 até hoje a empresa cresce todos, não teve, nem mesmo na pandemia nós crescemos. Mas porque, mesmo como executivo, eu sempre fui um intraempreendedor, sempre procurei entregar mais do que aquilo que eu era contratado para fazer. Então a palavra entrega, ela está em tudo, né? Entregar melhor para o teu cliente, entregar melhor para o teu colaborador, entregar o melhor. Hoje nós temos, na nossa fábrica tem 90 colaboradores, nós temos um plano de saúde extraordinário, estou sempre insatisfeito, quero melhorar para eles. Agora acabamos de mudar, fomos para a Porto, é nossa vizinha, a gente fez uma parceria com a Porto e temos um upgrade no plano de saúde dos nossos colaboradores. O Vale-Refeição, nós pagamos um Vale-Refeição muito acima da média do mercado, procuramos pagar um salário muito acima da média, com bonificações. Então, acho que a entrega ela está em tudo. Se você se dispor a servir, né? Acho que a palavra de Deus fala, se você servir, você vai ser servido. Então, acho que essa é a nossa dinâmica, essa base, você ser ativamente honesto, ativamente empreendedor, ativamente querendo fazer mais. Eu acho que essa energia, né, essa vontade de fazer, de transformar, se você fizer com as pessoas certas, com os lugares certos, treinar as pessoas, tiver paciência, as coisas, Deus começa a transbordar na tua vida. Então, não é fácil, né, um dia depois do outro, mas eu acho que quando você tem consistência e sempre querendo fazer a mesma coisa, não é hoje quero fazer uma coisa, amanhã eu quero fazer outra, amanhã eu quero outra, amanhã eu quero outra, tá tudo certo. Hoje tem muitas coisas acontecendo, mas você tem que focar naquilo que você quer fazer, propósito que você fazer um planejamento para os próximos 5 anos e baixar a cabeça e trabalhar. Ah, mas está acontecendo, tem crise, eu não sei, eu nasci em 70, as mesmas palavras que eu ouvi falei que foi crise, então o que eu sei é trabalhar. Eu baixo a cabeça. Quanto mais crise, mais eu trabalho. Quanto mais crise, mais eu trabalho. Esse é o ponto. Legal. E assim, essa sua paixão, ela transborda não só, tenho certeza, para dentro da empresa, como para fora da empresa. E eu, lá em 2018, quando eu entrei pela primeira vez na loja, a gente nos conhecia, enfim, eu me lembro que quem me atendeu foi o argentino Guilherme, queridíssimo. maravilhoso. E assim, eu me impressionei muito, sabe, Vasco, pela paixão que vocês tinham por aquilo ali. E quando a gente acredita no nosso produto, a gente não vende, a gente entrega. Eu acho que sempre desde o início foi isso, procurar o produto certo, vamos fazer esse produto. Eu tive chance de fazer muito produto mais ou menos e ganhar muito mais, com markup muito maior, mas eu quero entregar aquilo, e se eu não entreguei no passado com a excelência, é porque eu não sabia. No momento que eu sei, e, assim, eu sou um cara que eu estou sempre aprendendo. Então, e assim, as roupas, sim, já eram espetaculares, mas
cada vez melhora Não, mais. glória a Deus por isso. Aquela, não sei o nome aqui. A barbataninha aqui. Pô, isso é maravilhoso para quem usa o pouco ele tá um pouco com receio de falar, é o Viagra que nós chamamos. Mas eu vou chamar o Viagra e o Cialis para uma reunião para ver quem vai nos patrocinar. É Viagra ou Cialis? Vocês vão falar. Deixa a gola sempre em pé. Sempre de pé. Mas eu me lembro que, falando um pouco da minha experiência, Vasco, eu me lembro que eu cheguei na loja, eu não me lembro como é que eu fui parar lá, eu acho que minha mulher que viu falou, amor, como eu já gostava, 90% ou mais é um que indica o outro, o amigo, a esposa, enfim, que indica, é impressionante. Eu entrei na loja e eu fiquei, impressionado já com a loja, mas mais impressionado com o atendimento. Isso. O Guilherme é maravilhoso. E você também estava na loja, vocês me explicaram cada detalhe da construção do terno, como é que funcionava. Eu fiquei umas 3 horas na loja. E eu falei, agora eu vou ter que comprar alguma coisa aqui. Eu falei, eu tô com vergonha, né? Exagerar, tem que exagerar, isso. E no final eu fui para conhecer, não fui para comprar, enfim. No final você chegou para mim e falou assim, Davi, vamos fazer o seguinte, vem cá, vamos tirar a tua medida que eu vou te dar uma camisa de presente. Eu falei, agora danou tudo. Agora aí, é a isca. E aí a gente começou o relacionamento sem garantia nenhuma da parte de vocês, que eu ia virar cliente ou não. Bom, mas eu vi um ambiente que não era um ambiente de vendas, era um ambiente que as pessoas se relacionavam. E aí no dia apareceu alguns amigos meus em comum que tinham... que frequentam muito a loja, que vão... Falei, mas veio comprar? Não, veio aí só para fumar charuto, que era no final da tarde. É impressionante. Eu tenho clientes lá, tenho amigos, né? Melhor dizendo, que eles têm amigos que passam lá 2, 3 vezes na semana conosco lá, às vezes mais. É o que hoje em dia eu passo lá só para dar um abraço no divã. Isso. Tá precisando de alguma coisa? Eu estava passando só para tomar um café com você. É um prazer, nós gostamos, tanto que nós caprichamos muito ao fazer as lojas dentro da nossa, né, cada vez melhorando, vai melhorando a empresa, porque é a maneira de receber, né? Eu recebo muito pouco na minha casa, paro um pouco em casa, mas o meu receber é receber no ateliê, receber no ambiente. Nós temos o jardim, inclusive, quero aqui já fazer um convite a todos. Hoje eu e o Divan fomos lá visitar a obra do Partage, você já está convocado, você sabe disso, para a abertura da nova unidade nossa aqui em Brasília. Vai ser um espetáculo, vamos ter um jardim maravilhoso. Lá em São Paulo nós temos um jardim maravilhoso, aqui nós vamos ter um jardim quase 3 vezes o tamanho de lá, então vai ser um espetáculo para receber os amigos, para vocês conviverem, fazerem negócios, ficarem mais ricos, que eu gosto que os amigos ficam mais prósperos e eles acabam comprando comigo, porque eu não sou bobo nem nada. Aí é a fórmula da prosperidade. Eu tenho que deixar os amigos cada vez mais elegantes para que eles já são prósperos, fiquem mais prósperos, né? Porque se não fossem prósperos, vamos combinar que vocês não teriam entrado lá, né? Eu faço uma mentoria com o Thiago Brunet, ele fala: quem está aqui nesse momento, independente das células que ele está fazendo, quem está aqui já é próspero. Agora, para a próxima etapa, nós vamos prepará-los para a próxima. Então, eu faço essa parte. Eu vou preparo meus clientes para a próxima etapa de vida, porque todos são prósperos, mas eu vou deixá-los mais elegantes, mais prontos para o sucesso, né? Porque eu costumo dizer que você não tem a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Então, essa é uma palavra forte, uma frase forte, mas é verdadeira, não adianta. E assim, olhando agora do ponto de vista do bem investir, né, que você não consegue causar uma segunda primeira você boa não tem chance de você não tem uma segunda chance de causar a primeira boa impressão. Eu vejo que se vestir bem, na verdade, é um investimento. É um investimento e é um respeito com aquele que está na tua frente. Exatamente. Tanto ele sendo cliente, quanto ele sendo você estando prestando serviço ou ele te prestando serviço. Acho que eu até comentei isso, né? Eu vim de uma família muito, muito pobre, nós tínhamos uma escassez
assim, de recursos, mas não de espírito, né? Meu pai sempre foi um cara que dizia assim, você sai, nós éramos, assim, quem nos conheceu lá, nos conhece, nossa família sabe disso, então nós não tínhamos, nós tínhamos um quarto de banho, onde tomava um banho lá com balde e tal, e tinha o banheiro era uma patente, aquela, quem não conhece, coloca patente de madeira no interior, que é uma casinha de madeira lá no meio do mato. Então, tomava-se o banho ali, mas tinha um espelhinho com uma bordinha de madeira meio bordô, assim, eu lembro, meio que comprava-se nos bolichos, nos armazéns, né, que vendia-se, era um espelhinho, e meu pai tinha um pentezinho marrom, eu lembro, meu pai dizia, ó, um homem não sai do banho, do quarto de banho, depois de um banho, sem pentear o cabelo, né? Então, são cuidados. Hoje, embora eu use barba, eu faço a barba todos os dias, todos os dias. Todos os dias eu faço a parte de baixo, faço a parte de cima, eu mesmo faço a minha barba. Então, é asseio, né? Um homem tem que estar preparado, estar pronto para respeito para com os demais. E eu servi o exército, então acho que no exército você aprende que um sapato tem que estar lustrado, que você tem que estar adequado, você não pode estar com nada fora do lugar, com o botão caindo. Não. Então, eu acho que toda essa construção que você vai tendo ao longo da vida é uma preparação para hoje poder ajudar homens a irem para um novo momento de vida, né? Um novo patamar. Eu acho que assim, aconteceu muito comigo, sabe? A minha vestimenta, ela veio evoluindo né, com a minha evolução como profissional, ou com o meu sucesso, né? Enfim, tenho muito que caminhar, mas pelo menos tenho muitas ambições ainda para conquistar. Mas eu vejo que Está só no início, você é um craque. eu acho que é isso, acho que a gente tá bem vestido, nos prepara para dar o próximo passo, né? E eu acho que tem duas etapas, eu enxergo isso hoje, né? Tem aquele primeiro momento que você vai colocar a armadura para ir para a guerra, você vai colocar a capa do Batman para enfrentar os inimigos, né? Ou estar com os amigos, proteger os amigos, a família, você está vestido para o combate, né? Depois você tem prazer. Acho que são dois momentos. Eu adoro vestir. Então, você vestiu uma roupa, nós estávamos falando do Fukama, né? Você vestiu uma roupa que, embora tenha um tecido zenha, mas não tenha uma construção, depois que você fez agora um Fukama, é diferente. Você coloca o Fukama, ele é diferente, ele é diferente. E aí entra o prazer. Assim como um bom vinho, né, o paladar não retrocede. Né, um bom carro. Eu falei pro Edivan, agora eu não quero mais esses ternos, nem half canvas, eu quero full canvas, porque eu tenho muita sorte na vida, eu tenho o meu pai, quero dar um beijo aí, saudar o meu herói, o seu Dilson Vasconcelos, a dona Darcy, minha mãe, mas eu tenho um segundo pai, que é o Delmar, e o Delmar, eu lembro que quando eu fui para Porto Alegre, eu morei de favor na casa dele, inclusive, e foi uma bênção, e aí eu lembro que eu comprei eu lembro que eu tinha lá, meus dois primeiros carros eram dois Fusquinhas, né? Sem ar-condicionado, então tu abria aquela janelinha ali para vir o ar e tal. Mas era um luxo, né? Porque para quem não tinha nada, os dois primeiros Fusquinhas, estava olhando na Brook Studios, Fusquinha, aprendi a dirigir uns Fusquinha. Aí comprei um Gol com ar-condicionado, vidro elétrico. E eu lembro, aí depois comprei um outro Gol, já um vermelhinho, que era um GTI, não sei o que lá. Aí o Delmar, eu lembro, e eu ia sempre à casa dele aos domingos, ou quase sempre, para um churrasco, e eu lembro que eu ia mostrar o carro, mostrando o carro, e ele assim, e aí, gostou? Ele gostou. Claro, né, mas como é que eu não vou gostar? Então levanta mais cedo e vai trabalhar, porque o gosto não volta mais. Depois, de agora em diante, você só vai querer coisa melhor e só tem um jeito, é trabalhar mais e ser mais eficiente. Então acho que é sobre isso, é sobre os prazeres da gente fazer as coisas, acho que as coisas vão nos impulsionando também, né? Isso é verdade. Eu acho que essa caminhada, e eu acho que assim, hoje eu me lembro que quando eu fiz um bom negócio em 2024, a primeira coisa que eu fiz foi me dar um presente. Presentear é uma das melhores coisas, investimentos que você faz para você mesmo, porque senão do que vale você fazer, quanto tempo demorou para você fazer esse negócio? Porra. Foi um negócio, até agora, o negócio da minha vida, mas demorou. Enfim, não importa. Mas assim,
quanto de intelecto, 17 anos o quanto de de, trabalho. o quanto de preparação, o quanto que você fez, né? Então, você se Muito, dar um presente é você, tipo, se presentear por todos aqueles anos e aquela coisa. Muitas vezes você assim, às vezes chega um cliente lá e só aprendi com um cliente. Chega um cliente, tem uns tecidos extraordinários, né? Tem tecidos, cada tecido, e o que muda o preço de um terno é obviamente o tecido. E tem tecidos com os valores altíssimos. E às vezes eu pergunto, né? Teve um grande empresário, que eu sou fã, que foi lá e disse, eu quero este aqui. Eu digo, tá bom. Valor assim, Qual que era o tecido? era um vicunha, 100% vicunha, um blazer. Aí eu fiz na hora, ok, natural, né? Como se fosse a coisa mais natural. Passou o cartão, beleza, show. Aí depois ele veio fazer a primeira prova, uma curiosidade. Ele também tu me perguntou, que eu fiquei curioso porque tu não me perguntou, né? Porque ele sempre compra, ele comprava 5, 6, 7 blazer ternos comigo por ano, mas nesse dia ele comprou os 5, 6 ternos e pegou esse vicunha. Primeiro é o seguinte, eu vi em Nova York, vi em Miami, eu vi que o preço é isso. À época, o vicunha era 62, 65 mil dólares, mais ou menos. Hoje aumentou muito, né? $1.000? Um blazer. Aí, aí ele virou para mim, eu quando comecei a empresa, assim como eu vi vocês começarem a empresa, eu subi a Rua Augusta, a época não era Oscar Freire, era Augusta, tinha umas lojas com os carpetes no chão, assim, tinha um blazer de veludo, não era cachemira, era veludo. E eu não tinha coragem de entrar na loja, de chegar perto da vitrine, porque eu era muito, a escassez era grande e eu não tinha coragem, mas aquilo me fez eu trabalhar, levantar mais cedo, né? Eles tinham uma combizinha que colocava os produtos e distribuía, ele mesmo distribuía. E aquilo, e hoje, graças a Deus, a empresa é o que é, e eu posso, então eu quero me presentear. Eu acho que é um troféu, porque eu lembrei daquele blazer. Não é que eu preciso, eu lembrei daquele blazer lá, e que não era, e na época não era vicunha, não era, poderia até ser o cachemir. Ele quis o melhor, que é o vicunha, que é um presente. Quantas vezes ele usou? 2, 3, 4, 10, não importa, ele está se presenteando. Então, Eu acho que quando você entra nessa seara, o preço ele perde a referência, né? Vasco, me diz uma coisa, qual foi a roupa mais cara que você já fez? Eu acho que foi exatamente esse tecido. O vicunha é um dos tecidos, se não for o tecido mais caro hoje do mundo. E a época era ali 55, 56 mil dólares, 55 mil euros. Hoje, esse mesmo tecido dá uns 70 a 90 mil dólares. Só que a época era, sei lá, era a época de quase 7 euros, então foi uma peça de... Isso pronta, não é só o tecido, pronta, né? Paletó Não, pronto, sob medida. 500 mil reais um paletó. Uns 400 mil reais. Porque o Vou fazer um com você. Vamos fazer 2. Quando eu tiver feito, você pode ter certeza que eu fechei meu próximo negócio da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, Vasco, agora tem muita gente que assiste a gente que é empresário, a gente fala para empresário. E hoje vocês estão passando por um momento na empresa muito próspero. Acho que os planos são muito maiores ainda, mas pode-se dizer que teve um sucesso gigantesco. Qual foi a virada de chave que você falou assim, cara, aqui a gente acertou? Outro dia um cliente me fez essa pergunta. Eu não vejo a virada de chave. Eu acho que eu vejo desde o primeiro dia. A virada de chave foi quando eu decidi lá atrás, enquanto executivo, enquanto vendedor, enquanto empresário, fazer para os outros da maneira que eu gostaria que fizessem para mim. Então, assim, eu comecei a fazer para o empresário entregar mais do que ele me pagava para fazer. A hora que eu percebi isso eu aprendi em casa, fazer o meu melhor. Quando eu comecei a empresa do dia 1, te falei, desde o dia 1 eu nunca tomei dinheiro em banco, nunca tirei, porque eu desde o primeiro dia nós procuramos excelência. Quando nós decidimos montar a empresa, eu enxerguei nesse momento, e eu acho que ter trabalhado como executivo nesse mercado durante muito tempo, ter trabalhado em diferentes lugares, né? Trabalhei na Brooksfield, que é uma grande empresa, que tem várias filiais no Brasil inteiro, que tem um volume gigante. Trabalhei na Hermenegildo Zenha, que é luxo, produto premium, sumisura, produtos de qualidade. Então, você
você sente o cheiro de outro produto, você conhece um outro cliente, conhece um outro mercado. E aí trabalhei com sob medida na Camargo Alfaiataria. Quando eu decidi montar a empresa, eu sabia o que eu não queria, e eu sabia aonde eu entendi que naquele momento existia um hiato entre as super brands, né, o Zegna, Dolce, Gabbana, Prada, enfim, Gucci, sem falar das grandes de fora que não tem no Brasil, Kiton, Brioni, enfim, existia um hiato no mercado brasileiro para ser preenchido. Então, eu resolvi não fazer um produto como todos os alfaiates estavam fazendo naquele momento, com todo o respeito, eu admiro todos, porque são todos empreendedores e trabalhadores, mas por ter trabalhado no Zegna, eu entendi que tinha um mercado que estava faltando, um produto que estava faltando, que era um intermediário entre as super brands e eu, mas procurar entregar com qualidade. Então, eu fui para fora para me especializar e estudar. Então, eu peguei nesse momento, acho que essa foi a grande decisão. No momento de montar a empresa, em vez de começar imediatamente, eu fui estudar. Eu fui me especializar, eu fui buscar informação. Então, ali em fevereiro de 2012, em março de 2012, eu fui para Sicília, fiquei 6 meses na Sicília, depois eu fiquei na Puglia mais 45 dias. Isso me trouxe um know-how de construção de Fulcanvas, de passo a passo de construção, de método, porque eu ficava na fábrica durante a semana, e sexta, quinta e sexta nós íamos para uma loja que atendia os clientes sob medida, e no sábado nós íamos para Catânia, que é uma cidade, que é a segunda maior cidade, que é Palermo e Catânia na Sicília. Nós íamos, tem uma loja, essa alfaiataria tinha uma loja lá, onde atendia os clientes, tirava as medidas e fazia as provas. Então, agendava todos os clientes para o sábado e nós tomávamos medidas dos clientes novos, como fizemos aqui, e fazíamos as provas dos clientes que já tinham adquirido. Isso foi me dando know-how de prova, e durante a semana, muitas vezes a gente fazia um giro, né? Fazia um trunk show pela Sicília, indo em várias outras cidades, atendendo esses clientes porta a porta, muitas vezes em parceria com outros alfaiates, atendia como era uma fábrica, que à época eles faziam para a Loro Piana, chamava Judith, e foi uma experiência extraordinária. Então, ali eu pude ver um produto de melhor qualidade, mas que conseguia trazer para o Brasil. Naquela época o euro era 2,35, que dava para trazer para o Brasil. Saudade. Mas eu sabia que, no mercado, tendo vários amigos do mercado financeiro, que a escala do câmbio estava aumentando. Então, a grande decisão foi, a segunda grande decisão foi, do dinheiro que eu ganhei, eu vou separar um pouco para eu alimentar minha família, mas o dinheiro que eu ganhei não é meu, eu tenho que ter um salário como executivo. Então eu pegava o dinheiro, comprava mais tecido, comprava máquina, investia na empresa. Então, desde o primeiro momento, nós separamos. Eu acho que esse foi o ponto de virada para o que é hoje a empresa. Nós tomamos uma decisão radical, eu e minha esposa, era só eu e ela naquele momento, né, nos primeiros 2 anos e meio. Tomamos a decisão que foi, a minha esposa ficava chateada, mas nós estamos aqui com 20 mil devendo um cheque especial e nós estamos com 80 mil aqui, o dinheiro é tudo nosso. Eu digo, não, esse dinheiro não é nosso, o dinheiro é do cliente. Eu vou comprar o tecido dele, eu vou fazer o produto dele, o que sobrar desse dinheiro, uma parte eu tenho que reinvestir no negócio para que nós tenhamos um amanhã, e parte disso, um salário, é um salário meu. Na época eu determinei 7 mil reais. 2 filhos na escola particular, não fechava a conta, mas a gente comia pão com ovo, como diz a minha esposa, e aí depois eu passei para 9 mil reais, depois eu passei para 12, e as coisas foram andando. E eu acho que essa é uma decisão que, cortar na carne, literalmente, acho que é o grande segredo do nosso negócio, é nós termos, falando, né, de capital inteligente, falando de negócio, eu acho que o resto tudo é estratégia, é procurar um bom produto, e se você não tiver produto, você está fora do jogo, ponto sine qua non, não adianta, mas tomar a decisão de você separar o dinheiro que não é teu, é da empresa, com o dinheiro que está na mão direita com a mão esquerda, que eu acho que a maioria dos empresários erram nesse ponto, se despir da vaidade. Eu digo até hoje, né, a empresa está hoje, graças a Deus, a vaidade minha é entregar um bom produto, a minha vaidade é construir uma roupa como essa no Brasil, minha vaidade é o cliente se olhar no espelho e estar feliz, minha vaidade é o cliente fazer um grande negócio e me vir contar uma história, porque ele estava em Nova York, ele foi parado por um nova-iorquino,
bem vestido, que parou ele para elogiar e saber de onde que é a roupa dele. A minha vaidade é hoje tem clientes americanos vindo no Brasil fazer roupa conosco. A minha vaidade é isso é uma vaidade que eu agora eu tenho uma vaidade de eu trocar de Porsche, de eu comprar, não sei lá, assim, isso aí é com tudo depois que sobrou, aí eu coloco nisso. Empresa rica e o sócio E o pobre. sócio pobre, exatamente. Até conseguir inverter isso é uma caminhada dura. E eu acho que eu ter estado no meio de grandes empresários da minha vida inteira e ouvi-los, ter essa oportunidade dessa troca e ter acesso e sempre procurar ler, buscar informação, eu acho que todo esse conjunto, né? E acima de tudo ter Deus me dando a graça, né? Me dando o favor dele sobre a minha vida, da minha família, acho que o resto a gente é joelho no chão e oração e trabalho. Né? Não adianta joelho no chão se não levantar e trabalhar. Porque... Isso é verdade, isso é verdade. Você é uma pessoa bastante religiosa, assim. Graças a Deus. Eu tenho essa impressão que você... graças a Deus. Na verdade, eu sempre fui eu fui criado para ser temente a Deus, né? Meus pais, minha mãe sempre nos criaram com essa base, né? Mas como um bom jovem, né? A gente sai para o mundo e aí há 3 anos atrás nós nos convertemos, achamos, né, um ambiente sadio, né, para nós convivermos e ali procurarmos seguir a palavra. Acho que eu nunca li tanto a Bíblia, ando com ela para cima e para baixo. Acho que isso tem feito uma diferença na minha vida. Como líder, acho que a empresa está com um desafio grande. Nós estamos, de novo, né, são 90 colaboradores só na fábrica e eu tenho um compromisso, né, de derramar sobre a vida dessas pessoas, sobre levantar, né, a vida dessas pessoas, sobre prosperar a vida dessas pessoas através do nosso trabalho, através dos que os clientes vêm fazendo, de prosperar os nossos clientes. Então, acho que eu acho que se a gente está junto com pessoas, saber escolher as mesas, né, onde você vai sentar, escolher estar com as pessoas certas que possam te levar para um próximo nível de jogo. Né? E essa... eu vejo muitas pessoas, Vasco, que se convertem em momentos de crise, mas muitas se convertem em momentos de gratidão. A nossa conversão foi num momento de pura gratidão, mas numa decisão de trocar de mesa também, que foi importante para nós naqueles momentos. Nós olhamos para frente, eu e minha esposa, um dia nós fomos passar um final de semana, eu e ela, para namorar, né? Acho que é importante, 27 anos de casado, nós pegamos o carro e fomos para Monte Verde, algum lugar tipo aquele ali, fomos passar o final de semana. E aí na estrada, a gente conversando, acho que a gente exercita muito essa coisa, de na estrada conversar, e na conversada assim, quem são os amigos que nós queremos que vão nos acrescentar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e a gente chegou a uma conclusão que estava na hora de fazer um reset, pedir a Deus para que ele apresentasse os seus amigos para nós. E aí vem nos apresentando, graças a Deus, e a gente vem dando graça e glória para isso. E eu vejo que assim... Fica mais leve, fica mais fácil. Fica mais leve, o caminho, né? Fica mais fácil. E quanto mais grato a gente parece que os caminhos se abrem, né? E a gente fica cada vez mais próspero, né? E, Vasco, conta pra gente, você falou que foi para a Itália passar lá, né? Esse tempo de afiando aí o machado para poder voltar e montar a Vasco como ela é hoje. Tem uma coisa que talvez tenha acontecido meio que naturalmente, mas que é acho que o marketing mais impressionante que se me perguntar, eu não conheço outro, talvez até tenha alguns exemplos, mas eu não conheço, que é a sua marca, que é a Joaninha. As pessoas que eu conheço que usam Vasco têm orgulho de usar a Joaninha. Glória a Deus. Eu não gosto de roupas que tem marca. Eu também não. Antigamente até já usei umas camisas com, né? Isso. Mas hoje eu gosto de roupas sem marca. E você vai ver que nas nossas peças, nossa camiseta não tem nada, nossa malha não tem nada, nossa jaqueta não tem nada, nada tem nada. Nós só entregamos como um desejo, um desidério, uma vontade enorme de que o cliente tenha
boa na fortuna, boa sorte na vida, que ele tenha bom trabalho, boa família, boa saúde, então é uma maneira. E esta marca pode ser removida, então o cliente pode usar ou não usar. Nós Mas entregamos eu uso a como... minha, e assim, eu não uso sem. Inclusive na jaqueta que eu tenho, eu boto ela aqui na lapela. Vários clientes colocam. Porque é uma forma, Vasco, sabe de quê? Mas isso aqui... De retribuir, sem brincadeira, o carinho que vocês dão para mim na loja. Obrigado. Então, toda vez que as pessoas me perguntam, que joaninha é essa? Principalmente as mulheres perguntam, nossa, que bonitinho. Eu falei, isso aqui é o símbolo da Buena Fortuna, que o meu alfaiate me deu. E aí já começa todo... Ou seja, eu sou um vendedor toda vez que eu estou usando Vasco, que é todos os dias. Glória a Deus. Falei para o fui olhar meu armário, só tem roupa de vocês. Um cliente me mandou um vídeo do armário do close, assim, só tinha cabide de Vasco para você. Eu digo, glória a Deus por isso. Basicamente isso. Eu até brinco. Tem aquela história que o cara morre, ele vai vender os relógios pelo preço, ou a bicicleta, né? Se eu morrer, eu falo para minha mulher não vender minhas roupas. Porque toda vez que eu apareço com roupa lá, eu falo, não, amor, que estava na promoção. Mas, Vasco, como é que foi a história dessa Joaninha? A Joaninha, ela começou lá no Alegrete, aliás, ela começou lá no Passo Novo, né? Eu, menino, moleque. De novo, de uma família simples e com uma certa escassez, e não porque meu pai não fosse trabalhador, sempre foi extremamente trabalhador, minha mãe também, umas pessoas maravilhosas, de um exemplo incrível, mas porque é a situação. E um menino criado no interior, na roça, ele nasce e se cria pescando, caçando, né? Então eu fazia lá arapuca, tinha estilingue, pescava e trazia alimento para minha mãe fritar, fazer um alimento ali, um peixinho, E a minha mãe chegou um determinado dia, ela muito, né, temente a Deus, ela disse, tem 2 bichinhos da natureza que eu quero que você nunca alveje, né? Nunca mate, enfim. Um é o João Barreiro, que é aquele que é um arquiteto da natureza, né? O bichinho abençoado por Deus. E o outro é a Joaninha. A Joaninha é o Espírito Santo de Deus. Quando ela senta em você, você para, deixa ela correr no teu corpo, que é o Espírito Santo de Deus. Eu me criei com essa... Né, pobre, ele tem muita fé e tem aquelas superstições que ele carrega como firme. Então, eu digo, a Joaninha tocava em mim, eu podia estar jogando futebol, eu parava, eu largava a bola e deixava ela correndo, deixa a bola para lá. Me criei com isso. Muito bem. Em 2012, quando eu fui para Sicília, acabei fazendo lá, ficando um período lá, depois eu fui para Puglia. E quando eu cheguei na Puglia, era muito escasso ainda o dinheiro. Eu tava ali, eu brinco que meu budget diário era 10, 15 euros por dia. Eu tinha que almoçar, tomar café da manhã, almoço e janta com 10, 15 euros por dia, né? E aí eu cheguei na Puglia, o seu Antonino, que foi um grande maestro, é um grande amigo, um terceiro pai, né? Porque é um cara que me abraçou, ele, os filhos, são uma família que eu amo. Um abraço para o seu Antonino e toda a família Paparella em Puglia. E eu cheguei lá e eu vinha orando e pedindo a Deus que ele me desse, eu sempre peço a Deus que me capacite, né? E que seja feita a vontade dele. Eu sempre coloco nas mãos que seja feita a sua e não a minha vontade, né? Como o Pai Nosso nos ensina, né? E eu repito muito isso, né? Para que ele não tire meus olhos dele, né? E para que seja feita a vontade dele e não a minha. E eu chego na porta da oferta dele. Assim, eu precisava aprender com um alfaiate de verdade, algumas coisas, e a Loura Pena me falou, esse eu vai aprender. Eu chego lá, ele está me esperando aliás, não é por coincidência, ele estava me esperando na porta da alfaiataria. Eu já gravei outras coisas, já falei, com um blazer azul marinho, uma calça cinza, só era uma cinza lisa, e uma camisa azul, com a Joaninha na lapela. E eu cheguei, me abracei ele, eu senti uma conexão, e eu fui perguntar, Joaninha, não sabia como chamava em italiano, Cucinella. E ele assim, ele virou para mim, tu não vê aqui aquela coisa de italiano duro, né, do sul,
Tu não veio aqui para saber de cucinella, tu veio aqui para imparare sartoria, andiamo a lavorare, vamos trabalhar, não veio aqui esquecer aqui, Joaninha, nada, bora, né? Aquela coisa. Mas uma semana depois eu já estava chorando, virou paizão, não sei o que lá. E aí eu comecei a fazer roupa à época com eles lá, porque não tinha fábrica, então eu fazia lá. Aí ele virou para mim, até hoje eu faço algumas peças prontas lá com ele. Agora chegou uma importação que vamos ter aqui na loja nova, uma coleção que eu faço lá com eles, até para honrá-los, né, pela essa amizade de tantos anos. E é um grande maestro que volta e meia eu tenho uma dúvida de alguma modelagem, eu ligo para ele, me tira, ele virou um... E aí ele virou para mim e eu fazia as roupas lá, só que eu fazia encomenda de 2. Voltava lá, era uma encomenda de 10. E quando eu fui embora, voltando um pouquinho, quando eu fiquei lá 45 dias, quando eu fui embora, ele já me levou até o aeroporto de Bari, ele e o Dani, e ele já chorando me abraçou, tirou a cutinela do blazer dele, colocou no meu blazer, chorando, e disse, ó, meus filhos viram na internet que o significado da cutinela em Brasil é o mesmo, é o stesso che qui in Itália, que é boa na fortuna, que é boa sorte, que é boa energia. Então, é isso que eu te desejo. Tu é um cara apaixonado, que vibra com o que tu está fazendo, e eu tive o maior prazer de te ensinar o pouco que eu sei, e tenho certeza que o teu negócio vai dar certo. Eu voltei para o Brasil com o meu blazer com a Joaninha no voo, e eu não tirei, porque era uma maneira de honrar um homem que fez uma diferença na minha vida, que me ensinou. Então, são valores, né, de honra, de gratidão, né, que a gente estava falando. Eu, para honrar o senhor Antonino, não tirei a bola de ninguém. O que acontecia? Eu chegava nos clientes, nunca foi planejado, nunca teve estratégia de marketing. Chegava nos clientes, ele chegava e dizia, eu quero 2 blazers e um terno, só que eu quero com Joaninha. Aí eu chegava no outro, aliás, um dos primeiros que eu fiz foi o Davi Avelar, não sei se tu conhece, aqui de Brasília, eu fiz para ele aqui, eu ia nas casas dos clientes, um me indicava o outro, eu batia lá na cara e coragem para fazer. Então, assim, era um momento de... E os clientes, o Alberto Saraiva fez uma encomenda incrível para me ajudar, então, para me dar um pontapé inicial, o Zé Paulo Enzenhubro, minha gratidão a todos esses grandes homens que fizeram a diferença e fazem ainda a diferença na minha vida, obrigado, gratidão a todos. E a Joaninha veio disso, aí um começou a usar, aí o Faustão um dia, né, começou a fazer roupa comigo e disse assim, eu vou usar na televisão. Eu digo, tá bom, não vai usar. Usou na televisão. Aí deu uma viralizada, como os jovens falam hoje. Eu acho que é uma forma de aparecer sem querer aparecer. Eu estava em Natal dando uma palestra para 7.000 pessoas com essa roupa, eu acho. Era exatamente essa roupa. Quem montou ela para mim foi o Divan. Eu falei, Divan, preciso dar uma palestra. Natal é mais quente, eu não vou de terno. Esse blazer é ótimo, ele sem forro atrás. Ele falou, não, tal, mas vamos com a calça mais. Enfim, ele me vestiu essa roupa. Ficou incrível. E eu tô lá em Natal, subo no palco, não dá para saber de onde é, a não ser pela Joaninha. E ele recebe um monte de vídeo, que ele é de lá de Natal. É isso mesmo. Ô, Divan, tem um cliente seu aqui dando palestra. Não, é incrível os testemunhos que nós temos. E depois ele mandou esses vídeos. É incrível, as pessoas se encontram no aeroporto, aí se conhecem, um vai... Quando vê alguém de Joaninha, eles vão lá. Escuta, você também é vítima lá do Vasco, do Edivan, da Luciana. Eu estava em Nova York agora, no Brasilian Week. Nova York, impressionante. A gente foi no almoço do G4 lá. Eles são seus amigos também. Aí tinha um monte de gente Joaninha. Não, o Thales voltou e disse assim, o que tu estava fazendo que tu não estava lá? Eu digo, cara, no meu budget não dá, eu tô fazendo uma fábrica, eu tô fazendo, não dá para ir para Nova York, no próximo ano eu vou. Não dá. Mas os clientes estavam todos lá, eu digo, não sei, mas eu tinha que honrar eles, para eles estarem lá eu tinha que vestir, tem que fazer a roupa, não dá para estar em todos os lugares. Mas eu quero aqui gratidão a todos que nos honram aí usando a Joaninha, usando a nossa roupa, sabe que o propósito é muito maior do que só fazer uma roupa, é engrandecer os amigos, realmente honrar a Deus e honrar cada um de vocês com o melhor que nós podemos fazer. Se nós não estamos fazendo melhor hoje é porque nós não sabemos, é o momento que soube, mas estamos aprendendo todo dia a fazer cada vez melhor. Aliás, esse colarinho novo ficou maravilhoso. Esse é novo, é o dia inteiro treinando. E esse colarinho... Esse é novo mesmo, não tem caminho é novo. É um colarinho mais alto. E olha sem gravata como ele fica, sensacional também. Ó, colarinho poderoso, é? Já manda o Edivan fazer. Sensacional, ó. Marketing aqui já também. Aqui, ó, com gravata,
sem gravata, com gravata, sem gravata. E bem mais alto, Não, né? bem mais alto, pé de gola alta, poderoso e confortável, não é duro. Pode ser, o entretela, quem gosta do entretela mais alto, é maravilhoso. Esse colarinho está sendo um sucesso. Tem 2, 3 dias que a gente fez os testes, aí tá sempre, o meu time, ele é incrível, assim, eles aceitam todas as minhas loucuras. A gente vai teste. Eu tenho Dá as certo, dá camisas de certo. 2019, até hoje, tem camisa de 2019. É sensacional. E elas são ótimas, mas as que tem isso aqui, ficou outra isso coisa. aqui, ó, é muito legal. O seu colarinho estando certo, você não precisa nem abotoar. Ó, não estou nem vendo no espelho, mas eu sinto que ela encaixou. Perfeito. Também você tem prática, né, Vasco? Só alguns aninhos. Ô Vasco, voltando um pouquinho agora, tá, a estratégia de marketing, ou seja, nasceu natural. Zero estratégia. Aliás, tem um grande amigo, que é o Luiz Fernando Musa, um dia ele estava falando charuto lá comigo, que ele é um homem de marketing maravilhoso, e ele falou, cara, se eu tivesse colocado todos os meus diretores para criar esse negócio, a Joaninha nunca teria chegado nisso, cara. Que incrível, de onde que saiu, então, enfim. Então é Deus mesmo. Mas a empresa, ela cresceu muito. Você começou com alfaiataria pura, e agora você também está ampliando. Agora não, né? Já tem algum tempo que você está ampliando para... Produtos prontos, prêt-à-porter. Prêt-à-porter. Aprendi esses dias que era prêt-à-porter. Me deu uma bexiga. Não vou conseguir falar prêt-à-porter. Pronto a vestir, como diz o português. Qual que é hoje o percentual de sob medida? 50-50, chega a ser 60-40 de produto pronto. E olha que o sob medida está crescendo cada vez mais. Mas a empresa está crescendo e aí uma coisa arrasta a outra. O que acontece? Nós chegou num determinado momento, eu venho do produto pronto, não esquecemos que minha origem foi na Brooksfield, né? Então, assim, eu digo que eu nasci perto de uma máquina de costura, né, com a minha mãe e minha avó costurando, mas Deus me levou para aprender a vender produto pronto. Então eu fiquei lá, foi uma grande escola, lá eu fui vendedor, fui subgerente, fui gerente, fui supervisor, e saí de lá para tocar outras operações, e conheci o universo sob medida. Então eu conheço muito bem os dois universos, tanto de luxo quanto de médio, enfim, quando nós começamos o sob medida, eu sempre sobrava um dinheirinho e comprava uma peça. Sobrava um dinheirinho e comprava uma peça, porque eu sempre gostei de atender o cliente. Então o cliente ia lá, eu sabia que o cliente estava lá, ele ia colocar um sapato, então eu tinha o sapato. Aí daqui a pouco comecei a comprar meia, aí comecei a comprar gravata, aí daqui a pouco comprava uns blazerzinhos, daqui a pouco eu comprava uma jaqueta, aí daqui a pouco, e isso tudo vendia, porque o cliente estava lá. Né? É o mesmo ecossistema, o mesmo ambiente, o cliente quer resolver, ele quer usar o nosso produto. Afinal de contas, nós estamos nisso há 37 anos, aprendemos um pouquinho sobre o produto. E como a gente vai nas feiras há muitos anos, eu vou para a Itália há muitos anos, então hoje nós temos uma vantagem que é o que vai acontecer daqui a um ano e meio, nós temos daqui a 6 meses na loja. Então muitas vezes a gente está antes da Europa em muitas coisas. Então, por exemplo, as Sarianas, que agora estourou, já tem há 2 anos nas lojas. Né? Então, tem algumas coisas que nós temos, as gravatas largas, que todo mundo agora voltou a usar, nós temos já, sei lá, 5 anos na loja, 6 anos na loja, você sabe disso. Eu uso jaquetão há quantos anos? Eu uso calça alta há quantos anos? Entendeu? Então, por quê? Porque eu sou um sujeito que eu sou muito estudioso naquilo que eu faço, então eu procuro ir na fonte, beber da fonte, né? Não tenho nada contra... O estilo seu é mais da Itália? É mais da Itália, mas eu sou um fã de Londres, eu entro por Londres, eu passo 2, 3 dias em Londres, por ter trabalhado muito tempo com esse Cabal, ter convivido muito tempo ali na Savile Row, eu admiro muito o Corte Inglês e uso muita coisa do Corte Inglês, mas a base nossa é a Itália. Por quê? O clima é muito quente, nós precisamos de peças leves, que tenham soft shoulders, que tenham ombros leves, que tenham pouco forro, pelo menos é o que eu acredito. Eu tenho clientes que gostam de um estilo mais pesado, eu faço roupa mais pesada, zero problema, mas é raríssimo, é menos de 0,5%. Todos gostam de uma roupa mais leve, e hoje todo mundo quer conforto, mas estar bem vestido. Então, graças a Deus, todos os jovens estão querendo se vestir bem. Isso está sendo sensacional, está sendo maravilhoso, graças a Deus. Legal. Nós temos 3, 4 gerações que se vestem conosco. Isso é um espetáculo. Outro dia alguém me perguntou, qual é a faixa etária? Eu digo todas. Todas. Meu filho eu já vou levar lá para fazer um tempo. O Vasco, a gente teria, pessoal, isso não é jabá aqui, mas a gente teria papo aqui para mais algumas horas.
e é assim que a gente se sente lá dentro da Vasco, é realmente em casa. Então, como o Vasco tem que pegar um voo, a gente tem que sair daqui a pouquinho daqui. Eu queria já É uma pena, chegando. porque é sempre um prazer, né? É sempre uma honra estar junto contigo. Não, Você é um cara vamos extraordinário, fazer o segundo leve. episódio em breve. Mas, Vasco, eu queria, partindo para o final. Vamos fazer um com o Edivan, com a Carla e com a Luciana. Ixi, aí com os nossos. Tem a Nós temos Carla a Carla que Vasconcelos, que por acaso é minha esposa, é maravilhosa, mulher da minha vida, e que é minha sócia e tem um trabalho incrível com o feminino. Vocês aqui de Brasília, lá em São Paulo nós já temos, em Brasília agora na loja nós vamos ter um espaço da Carla Vasconcelos. Preparem-se. Vasco, uma última pergunta para a gente ir para o final, sobre empreendedorismo e sobre estratégia. Como fazer esse movimento de sair do alfaiate, quer dizer, continuar no alfaiate, mas expandir também para o prêt-à-porter, Pergunta maravilhosa. Sempre foi sem perder a exclusividade que o Vasco tem hoje Tem um grande e amigo o meu desejo. que estava comigo na terça-feira, eu, ele e a Luciana conversando, que é um dos grandes homens desse país, que eu quero honrá-lo aqui, ele sabe quem é. E ele me fez essa mesma pergunta. Subindo a régua do produto sob medida. Quanto mais desejo eu criar no sob medida, quanto mais eu tiver excelência no sob medida, quanto mais o meu produto for exclusivo no sob medida, mais eu escalo no produto pronto. Parte estratégia. É isso. Não é fazer o normal, sob medida normal, produto normal, o melhor do mundo. A minha meta é estar entre as 10 melhores alfaiatarias do mundo. E eu sempre falei isso pro meu time, não é de hoje. Eu falo isso há 12, 13 anos, quando eu comecei o Bespoke no Brasil. Quando eu comecei o Fulcamas no Brasil. Eu sempre falei para vocês, eu conheço várias fábricas pela Itália, conheço na Alemanha, conheço na Inglaterra, conheço na Holanda. Eu nunca fui para a China, mas na Europa eu conheço, em Portugal, quase todas as grandes fábricas. Eu nunca vi ninguém, nenhum ET, nenhuma pessoa que seja, que tenha 8 braços, nem tenha 8 cabeças, nenhum extraterrestre, nenhum robô, pode ser que, pelo menos até hoje não vi nenhum robô fazendo. Nunca vi ninguém que não sejam pessoas normais, pessoas que têm filho, que têm marido, que dormem, que têm problemas, que têm soluções, que têm Deus, alguns têm menos. São seres humanos. Se são seres humanos, o resto é commodities. Máquina, eu compro na Alemanha, acabou de chegar mais uma máquina. Eu compro na Alemanha, compro na Inglaterra, compro em Portugal, compro no Japão, compro na China, tem máquinas extraordinárias hoje na China. Tecido, compro na Itália. Acabou. Não tem o que mexer. É commodities. Qualquer um pode comprar tecido na Itália. Não é só eu. Só tem que ter recurso e ir lá e firmar. Isso é sério. Compra tecido, não quero comprar na Itália, não quero comprar em grande quantidade. Compra nos distribuidores, é commodities. Sabe o que é diferente? É ser humano, é capacitação. É o que a gente vem investindo para fazer uma roupa dessa, não é de hoje. Para fazer uma roupa dessa, que é uma roupa, tu faz o que tu quiser com a roupa, não é de hoje, eu já baguncei até o microfone aqui. É uma roupa, isso aqui é um sonho de consumo. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu digo, é isso que eu quero. E não sair do que você quer. Teve muitas chances de desistir, porque é muito mais fácil fazer o simples. Sim. Faz o colado, faz a roupa adesivada, faz uma roupa... É muito mais simples, muito mais fácil. Não. Se alguém faz, pode ser feito. Se um ser humano na base da terra, e faz... Aqui tu faz 18 mil roupas full canvas por ano. 18 mil roupas full canvas artesanalmente por ano. No Brasil? Não, lá em Nápoles. A Kiton, existem algumas empresas, Kiton com K, como eu vejo. Esse é o meu Brioni, Zenha Couture. A Kiton faz, só que a Kiton faz tudo artesanal. 18 mil roupas ano. Então, dá para fazer. Tem que colocar mais pessoas, tem que capacitar. Tem. Graças a Deus. Muito bom. Vasco, eu faço uma pergunta sempre, 2 perguntas no final, que é o momento do café aqui, que normalmente a gente faz. Como a gente está realmente com o tempo contado, eu vou fazer a pergunta. Se você pudesse chamar alguém para tomar um café,
qualquer pessoa que pode estar viva, morta, que você conheça, que você não conheça, qual pessoa você chamaria? Qual pergunta você falaria para ela? Qual que você acha que seria a resposta? Uau, pergunta maravilhosa essa pergunta, hein? Tem muitas pessoas que eu gostaria eu tenho acesso a muitas pessoas, graças a Deus, já sou grato por isso, mas eu tenho alguns que são icônicos, né? Eu acho que Henry Ford foi um cara disruptivo, né? Thomas Edison foi um cara com uma resiliência, né? Que incendiou galpões dele em cima das cinzas, que eu vou recomeçar, não, não pare, não pare. Tem um hino que fala não pare, não pare. Dale Carnegie, maravilhoso. Napoleon Hill fez grandes entrevistas. Escolhe um deles e faz uma pergunta. Mas se eu faço essa pergunta, todos os dias. E esse eu consigo falar, que é com Jesus. É o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, com que pessoas eu tenho que fazer. Então, Essa é a pergunta. essa E o que ele responde para você? faça com amor, né? É o que ele ensinou, né? Ele não, as pessoas falam, Jesus falou comigo. Jesus fala contigo quando você ouve um sussurro, quando você vê um vento, quando você vê que fez bem feito, quando você fez errado, quando você faz uma coisa errada, a luz dele é tão grande que você aparece todos os erros, né? Então eu digo que dentro do nosso provador é muita luz para mostrar todos os defeitos, que é isso que a gente quer, que os defeitos apareçam para que a gente consiga aperfeiçoar, né? Que os defeitos existirão, faz parte. Agora, como eu faço para tratar eles, né? Legal. Muito bom. Vasco, Desculpa aí. que isso? Eu tenho chamado pessoas muito especiais aqui para conversar, Vasco. E essa é uma pergunta que a gente normalmente descobre um pouquinho mais a fundo a essência das pessoas. E a sua resposta diz muito sobre isso. Vasco, o que é capital inteligente para você? Capital inteligente, meu irmão, é exatamente isso que a gente falou, né? É você ter pessoas incríveis ao teu lado, escolher pessoas para caminhar ao teu lado, é você saber para onde você vai, é você ter a tua fé, é você não negociar princípios que foram ensinados em casa. Eu nunca negociei um princípio que meu pai me ensinou, é um dos meus maiores capitais inteligentes que eu tenho. Eu nunca negociei e nunca negociarei a minha fé e a minha paz e a minha família. O capital inteligente é você saber se desfazer da vaidade e aplicar no lugar certo para que você tenha um capital inteligente depois. Hoje, o resultado do que nós somos é o que nós aplicamos, né? É o que nós investimos na empresa. Se você investe na empresa, se você investe em, no mercado financeiro, você está deixando de comprar uma coisa hoje, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem do Warren Buffett, né? Ele é um pouco extremista demais, né? Ele acaba não vivendo, mas é isso, é juros compostos, né? Então, hoje o resultado da Vasco Associados são os juros compostos. Eu dizia lá atrás que se eu deixar de distribuir lucro, e eu sempre tive, à época eu tinha 85% da empresa, os outros sócios tinham 15% ao todo, e eu digo, se eu tenho maior vantagem se eu distribuir lucro, e eu tenho a menor vantagem se eu deixar o dinheiro na empresa. Então eu sempre escolhi tirar o mínimo possível e reinvestir o máximo possível, né? E sempre foi um ponto de discórdia entre a sociedade, que eu acho que é normal em todas as sociedades. Mas eu sempre fui firme nisso, então acho que hoje a gente vem colhendo aquilo das decisões que hoje você é reflexo das decisões que você tomou no passado, e você vai ser amanhã reflexo das decisões que você toma hoje. Esse é capital inteligente. Muito bom.
Vasco, como é que faz para as pessoas te acharem nas redes sociais? Vasco Vasconcelos com 2 L's alfaiataria, @Vasco Vasconcelos com 2 L's. Vasco Vasconcelos Taylor é o meu. Carla Vasconcelos, da minha esposa. Procurem lá. Vai ser um prazer atender vocês. Aliás, estamos vivendo um momento novo. Contratei uma empresa para mexer no nosso brand, um sujeito extraordinário, uma equipe extraordinária. Tá, assim, eu estou muito feliz, é um novo momento. Vocês vão notar um movimento nos próximos 6 meses. Estou trazendo. Aliás, eu vou recomendar esse. Ele tem um livro, é o Rafael, e ele tem um livro que é extraordinário. Eu vou te mandar a capa, eu vou te trazer um livro de presente. E eu vou postar esse livro para vocês lerem. É extraordinário. Ele fala sobre brand. Fala sobre esse caminho, sobre se entender quem você é e o que você quer para o futuro, né? Porque não é só fazer um Instagram, é entender a sua essência para o que você quer entregar para o mundo. Então, acho que isso me conectou mais ainda. Então, a gente está muito feliz, está num momento muito feliz assim, da empresa, né? Em breve temos com fábrica nova, muitos investimentos. Dia dos Pais também, né? E promoção do Dia dos Pais, Dia dos Pais e dos Dias dos Advogados, né? Então, o mês de agosto inteiro, corra para as lojas, são assim, coisas incríveis. Tudo que você olhar tem desconto. Pode cobrar lá no nosso time, tudo. É presente para vocês. Vasco, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Um grande prazer, é sempre um prazer estar com você, com o seu time, com a tua equipe, que são pessoas muito bem treinadas, você escolhe a dedo as pessoas. E você que está assistindo a gente até aqui, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, capitalinteligente.talks, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Eu sou Davi Ramos, Davi_Ramos, e foi um prazer estar com vocês até aqui. Vascão. Uma honra, meu irmão, uma honra. Obrigado. Juntos. Que honra caminhar ao teu lado. Estou aqui para te servir quantas vezes forem necessárias. A recíproca é verdadeira. Forte abraço, turma.